com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui. Eu já vou pedir para o Pedro Prado, que está nos bastidores, colocar o Pedro Luiz Cuenca aqui na tela. O bonde dos Pedros está de volta, em potência máxima hoje, que é terça-feira, dia 30 de janeiro. É um dos janeiros mais longos de que se tem notícia, inclusive. Né? Meu cartão de crédito está desesperado já, pedindo, pelo amor de Deus, para chegar o carnaval, que a gente vai gastar menos no carnaval. Não aguento mais janeiro. Já parece deu agosto. de janeiro. Janeiro tá fazendo cosplay então. de agosto. Inacreditável o que está acontecendo nesse mês. Ainda que agosto ainda e o é mais movimentado, né? A gente tem corrida, da Fórmula 1 tem tudo mais. Também. Então. O noticiário da Fórmula 1 também acompanha. Também tem coisa acontecendo. Já saiu aquele marasmo dos primeiros dias do ano. Durou pouquíssimo, até porque né, o mês já tem 55 dias, então já deu tempo de acontecer bastante coisa. Na semana passada, teve renovação de contrato do Lando Norris com a McLaren, do Charles Leclerc com a Ferrari, já teve a Haas anunciando mudança na chefia de equipe, a primeira na história da equipe, né, história curta ainda, a Haas tinha o mesmo chefe desde o começo, as equipes anunciam, todas as equipes já anunciaram data de lançamento dos carros, a McLaren já soltou até um famoso sneak peek da pintura, do layout do carro. Mas uma das informações mais interessantes surgiu hoje, na verdade, o Cuenca, porque o Michael Andretti já tinha falado sobre a preparação, a pleno vapor da equipe para a Fórmula 1, mesmo sem ter uma vaga oficial e sem saber quando vai entrar no grid, né? Se 2025, se em 2026, se em 2027, embora todo aquela redoma já tenha sido preparada para que a Andretti ingresse na Fórmula 1 nos próximos anos. Da parte dela, a Fórmula 1, a gente sabe, muito reticente, a FIA tenta empurrar, a Fórmula 1 tenta evitar com as equipes e tudo mais. Mas o Michael Andretti soltou malandramente uma foto de um carro de Fórmula 1 pronto, que a Andretti submeteu a testes no túnel de vento nesses dias, né? Entregou essa foto para a imprensa, foi para o The Race, né? Site inglês, e houve a publicação da imagem lá do carro, publicação do carro no túnel de vento. É claro que é um carro que não tem layout, né? É um carro cinza, não tem desenho, não tem patrocinador, não tem pintura, não tem nada disso, porque a equipe não está nessa fase. Mas é um carro pronto. É um carro pronto da Fórmula 1. Não tem dúvida quanto a isso. Para quem se pergunta, mas que túnel de vento é esse? A Andretti construiu um túnel de vento? Não. A Andretti está usando o túnel de vento da Toyota, que está localizado na Alemanha, na cidade de Colônia. Esse túnel de vento da Toyota, a Toyota construiu um túnel de vento de última geração na Fórmula 1. Logo em seguida, deixou a Fórmula 1, isso há mais ou menos 15 anos. E esse túnel de vento segue sendo utilizado durante os últimos anos. A McLaren usou esse túnel de vento, sempre alugando. Agora, a McLaren está em estágio final da construção do seu próprio túnel de vento. Então, para a Toyota, interessa muito que outra equipe de Fórmula 1 pague para usar esse negócio, porque virou um trambolho para a Toyota, né? E a Andretti já se estabeleceu no túnel de vento lá em Colônia. Não tem o ok, não tem a luz verde, Cuenca, mas assim, cada vez que a Fórmula 1 demora mais a se pronunciar, é mais difícil dizer não para a Andretti. O carro está pronto. Pois é, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos assistindo, a você, P, ao Prado que está nos bastidores.
E, de fato, é uma situação bem complicada, porque a cada vez que o tempo vai passando e Andretti vai soltando alguma coisa. E o Michael Andretti, ele tem sido bem inteligente nos movimentos, né? Ele vai, primeiro ele diz que tem já uma fabricante de motores aí ajudando, depois ele solta uma imagem do carro, depois ele consegue o apoio da FIA. Ele vai conseguindo aos pouquinhos colocar suas peças no tabuleiro e deixando a Fórmula 1 nas cordas, né? As equipes rivais da Fórmula 1 vão ficando nas cordas. Não tem como elas e o Liberty Media não aceitarem a entrada dessa nova equipe. Porque se você tem um carro, se você tem um investimento, se você tem tudo isso que envolve a entrada de um novo time no grid, não tem como você falar não. A gente sabe que recentemente a Fórmula 1 deixou algumas equipes aí entrarem no grid e que não tinham condições, que não tinham a menor condição de estar ali, despreparadas, sem tecnologia, sem um desenho de carro, sem a estrutura adequada, né? E a Andretti já vai mostrando que pelo menos a parte de estrutura, de investimento, ela tem. Eu diria até hoje que a Andretti consegue mostrar para a Fórmula 1 que ela tem mais investimento e mais estrutura do que a última equipe que entrou no grid assim do zero, que foi a Haas. Ainda que a Haas tivesse ali a estrutura do time na NASCAR, para a Fórmula 1 ela é uma equipe completamente nova que surgiu do zero, não comprou nenhuma outra equipe, não fez junção de nome, né, como fazem algumas outras marcas aí. Então a última que entrou de fato no grid assim do zero foi a Haas. Eu acho que hoje a Andretti tem mostrado que tem mais capacidade de estar ali do que a Haas nesse sentido, do que a Haas mostrava no passado. Então tem sido um movimento interessante do Michael Andretti e um movimento inteligente. Ele vai mostrando aos poucos que ele é capaz, que a equipe dele é capaz de estar ali. Já mostrou na Indy que é vitoriosa, que já conquistou títulos, já conquistou 500 milhas de Indianápolis e agora quer realmente a Fórmula 1. E estar num túnel de vento como esse da Toyota, como você citou, é muito importante. Ainda que a Toyota não tenha feito um carro vencedor, tenha ficado no quase algumas vezes, tenha sido um fracasso na Fórmula 1, um fracasso bem caro, inclusive, o túnel de vento deles é muito bom, tanto que eles seguem aí oferecendo para outras equipes, inclusive de outras categorias, para ser utilizado. Então eu acho que vai ser bem bacana para a Andretti usar esse túnel de vento e ter o carro já pronto mostra que o Michael Andretti não está ali para brincadeira, que a GM que vai estar com ele não está para brincadeira. Então a ver os próximos passos, mas promete ser uma coisa bem interessante esse jogo de empurra-empurra nesses meses seguintes. Isso é interessante que você falou, porque talvez quem acompanha a Fórmula 1 há menos tempo, quem é mais novo, não se lembre. Saiba que a Toyota esteve nos anos 2000 no grid, não ganhou título, não ganhou corrida, né, não brigou por título mundial. E aí acha que a Toyota fez uma participação de brincadeira na Fórmula 1. Até porque 15 anos já passaram. Mas a Toyota gastou muito dinheiro. A Toyota investiu para ser campeã mundial. Ela não conseguiu. Mas o investimento foi para ganhar o título mundial. A Toyota investiu mais do que a Renault, por exemplo, jamais investiu na Fórmula 1. Né? Puramente falando de grana. A Toyota entrou com orçamento de equipe de brigar por título mundial, não conseguiu e saiu antes que pudesse chegar a esse Eldorado. Mas, voltando ao caso Andretti, aí eu quero falar sobre essa questão específica, que é a possível negativa da Fórmula 1. Por quê? Lembremos, a Andretti passou pelo processo da FIA, ela foi aprovada. Então, para a Fórmula 1, e as equipes da Fórmula 1 não querem a Andretti, porque não querem uma 11ª equipe para repartir o dinheiro, mesmo dinheiro que hoje, se no acordo, no Pacto da Concórdia atual, é dividido entre as 10 equipes, cada uma, portanto, vai ganhar uma fatia de bolo menor. Não é possível, por conta da aprovação da FIA, que as equipes e a Fórmula 1 simplesmente digam obrigado, mas não obrigado. Né? É uma questão de lei na Europa, para agências antitrust, enfim. Para que a Fórmula 1 diga não,
Andretti, você não pode entrar no grid, agora com a aprovação da FIA, ela precisa dizer, ela precisa explicar um motivo que faça sentido junto à lei, perante a lei, para negar a Andretti. E aí entra essa questão e a pressão do Andretti, com o sim da Cadillac, dizendo inclusive que vai passar a fornecer motores de verdade a partir de 2028. Com essas duas fábricas trabalhando, tem gente trabalhando nos Estados Unidos, tem gente trabalhando na Inglaterra, ao todo 120 pessoas mais ou menos trabalhando hoje no projeto da Andretti, com o carro pronto, mostrado para a imprensa do mundo inteiro ver no túnel de vento, com dinheiro despejado. Como a Fórmula 1 pode negar? É possível a Fórmula 1 dizer não para Andretti a essa altura? Olha, é bem possível. A gente sabe que a Fórmula 1 tem toda essa questão de birra. É bem possível que ela diga não e que ela tente encontrar brechas perante a lei, como você falou. O fato de ser uma equipe americana tentando entrar num esporte majoritariamente europeu, que criou-se ali na Europa e se desenvolveu, tem todo esse impacto também. Então, talvez a Fórmula 1 busque uma brecha nessa questão de fronteiras, de legalidades aí da Andretti para tentar impedir. Vai demandar um esforço muito grande. Isso a gente sabe. A Fórmula 1 não vai poupar esforços. As equipes não vão poupar Fazer um esforços. parênteses para o pessoal que está assistindo não estranhar. Eu vou virar a câmera um pouquinho. Não estranhem. Não tem nada de errado acontecendo. Então, enquanto o P vira a câmera. E a Fórmula 1 tem essa questão de lutar pelos direitos. Óbvio, as equipes estão sendo gananciosas, querendo a fatia maior do bolo, até por conta de teto de gastos, de tudo que já envolve hoje a Fórmula 1, buscar essa redução dos valores de gastos. Então, a entrada da Andretti vai exigir um esforço da Fórmula 1. Se ela quiser de fato barrar, vai exigir um esforço muito grande. A questão é ver se as equipes estão dispostas a levar isso até as últimas consequências, até as últimas instâncias perante a lei, ou se elas vão, em certo ponto, admitir que, ok, não tem como a gente brigar, não tem como a gente ir adiante, vamos aceitar Andretti, vamos tentar repartir esse bolo de outra maneira, tentar buscar mais investimentos, tentar buscar novas receitas e por aí vai. O fato é que a gente já tem uma guerra entre FIA e Fórmula 1. O capítulo Andretti é só mais um nessa confusão toda. E a gente sabe que, ultimamente, o Mohammed bin Sulayem não tem sido a figura mais querida no paddock da Fórmula 1. Então, se ele for o rosto ali a tentar empurrar Andretti para goela abaixo na Fórmula 1, talvez as equipes ainda resistam. Se for outra pessoa de forma mais diplomática, de forma mais carinhosa, talvez as coisas andem de maneira mais tranquila. Mas hoje Fórmula 1 e Andretti não andam em caminhos juntos, por mais que Andretti tente ali emplacar o carro, o motor e tudo mais. E aí uma outra questão que é do ponto de vista da Andretti, né? Se o não vier, se a Andretti receber uma negativa, você acha que a Andretti já passou do ponto de não retorno? No sentido de que ela precisa agora fazer o projeto funcionar. Mesmo que ela não consiga entrar com um esforço próprio, ela chegou num ponto em que ela não pode simplesmente desistir. E aí ela precisa ir de maneira agressiva para cima de uma equipe atual, leia-se, a Haas. A Andretti, ela chegou realmente num ponto que não tem como voltar atrás. A partir do momento que você investe, que você consegue montar uma estrutura, montar um carro, projetar, criar basicamente um cronograma do que você vai fazer. Então, a partir daqui você vai ter desenvolvimento de motor, desenvolvimento aerodinâmico, vai testar em túnel de vento, vai buscar patrocinador, essas coisas. A partir de um momento você não tem como voltar atrás. E se ela de fato não entrar no grid, vai ser um impacto financeiro muito grande que pode ir para caminhos distintos, né? Pode ir, como você falou,
na direção da Haas, para Andretti buscar a Haas, ou pode até impactar nas outras categorias que a Andretti anda e anda em alto nível, como na Indy, como na Fórmula E, como no Extreme E. Então, pode ser que tudo isso seja afetado por essa questão financeira da Fórmula 1. Então, a Andretti vai ter que tomar muito cuidado nos próximos passos, porque tudo que ela fizer e acabar não dando certo, vai atingir todo o grupo Andretti, todas essas ramificações ali internas. Isso pode ser um perigo pro automobilismo, não só da Fórmula 1, como no automobilismo como um todo nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Perfeitamente, eu concordo. E aí vamos para outra questão que a gente vai abordar também nesse Paddock Sprint de hoje. Mas antes de ir para isso, eu já peço para que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque temos conteúdo todos os dias. Você que acompanhou o nosso fim de semana aqui nas coberturas, nas transmissões ao vivo com imagens, viu um esplendor na cobertura das 24 horas de Daytona, também as atividades todas entre corridas e classificações e treinos da Fórmula E, já chegando a 100 mil visualizações só para essa etapa do fim de semana lá na Arábia Saudita. Então, muita gente esteve no nosso canal, mas a gente não vai mudar a maneira como a gente trabalha por conta desse fim de semana de transmissões. Os nossos programas diários vão continuar acontecendo até março. Continuaremos com o Paddock Sprint todos os dias, de segunda a sexta. Lá em março vão voltar o TTGP, o WGP, todos os nossos programas normais, depois o briefing também, quando voltar a temporada da Fórmula 1, testes de pré-temporada. Continuaremos fazendo isso. No nosso canal 2 tem análise de todas as categorias, todos os dias tem vídeo de análise. Então, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo se você acha interessante, se você gostou do vídeo. E, por favor, também deixe o seu comentário, o seu engajamento é muito importante. Ah, mas eu não estou vendo na exibição. Não importa. Eu agradeceria muito se você deixasse o seu comentário. O seu comentário nos faz muito bem e ajuda que a gente continue trazendo não só esses programas, essas lives, mas também as transmissões ao vivo e com imagens, como recentemente andamos fazendo. Vamos ao próximo assunto, que é Charles Leclerc. Hoje, terça-feira, nós publicamos uma análise, que fui eu que fiz, inclusive, sobre o Leclerc. Publicamos, claro, no grandepremio.com.br. Você pode ir lá, você vai ler essa análise na íntegra. Mas sobre a maneira como a visão sobre a parceria Ferrari-Leclerc muda, pelo menos eu entendo assim, com esse novo acordo. Por quê? O Leclerc foi um piloto que subverteu a maneira, ou fez a Ferrari subverter a maneira como contrata pilotos, né? A Ferrari sempre preferiu pilotos experientes, pilotos com cancha de Fórmula 1. Nunca foi uma equipe que se bancou ou bancou pilotos muito jovens. Ela não é uma tradição da Ferrari, pelo menos nessa era moderna, né? Mas, lá em 2019, ela contrata o Leclerc depois de só uma temporada na Fórmula 1, na Sauber. O Leclerc já era um pupilo da Ferrari, piloto do programa de desenvolvimento há algum tempo, mas ele vai para a Ferrari na Fórmula 1. Primeiro ano mostra um rendimento fortíssimo, já faz a Ferrari largar o Vettel ladeado na estrada antes do começo da temporada seguinte. Troca ali, traz o Sainz, a Ferrari vive aquela instabilidade, a temporada 2020 é um desastre, a pior em 40 anos, começa a se recuperar em 21, vai bem em 22, em 23 briga com a Mercedes ali, McLaren, Aston Martin, para ver quem era a segunda força. Mas essa visão do Leclerc como o piloto jovem que a Ferrari escolheu para buscar o fim do jejum, eu acho que ela permanece meio que intrínseca à participação do Leclerc na Ferrari. A gente olha com uma tranquilidade muito grande, mesmo com algumas críticas aqui e acolá, mas a gente olha com uma tranquilidade muito grande do tipo, no momento em que a Ferrari tiver um carro bom, o Leclerc vai brigar pelo título. Ou o Leclerc está chegando no período
que a gente esperava de maturação, tá passando por um processo e tudo mais. Acho que há uma paciência, porque a gente fica muito ainda com essa ideia do piloto muito jovem, que foi o escolhido para levar a Ferrari ao Eldorado, de volta às glórias, de volta ao Olimpo. Só que aí vem esse novo acordo, que tem uma cláusula de saída em 2026. Sim, as duas partes podem olhar e falar: isso aqui não está funcionando, vamos encerrar o acordo. Mas é um acordo até 2019, até 2029, né? É o que se acredita. Em 2029, o Leclerc vai ter 32 anos de idade, vai ter tido, se terminar, repito, o contrato, se levar o contrato a cabo, vai ter tido 11 anos de Ferrari, a mesma quantidade de temporadas do Michael Schumacher, vai ter fatalmente mais corridas, né, porque hoje a Fórmula 1 tem mais corridas do que naquele tempo, e o Schumacher também teve aquele lance em 99, que fez com que ele perdesse boa parte da temporada e tal. Há uma chance de que ele seja, assim, muito provavelmente ele vai ser o segundo piloto com mais vitórias da história pela Ferrari. Dificilmente vai chegar ao Schumacher, mas tem aí uma chance grande de superar Niki Lauda. O Lauda é o segundo, né? O Vettel é o terceiro. Então, de superar esses caras como o segundo maior vencedor de corridas pela Ferrari. E já não vai ser mais um piloto jovem. Eu acho difícil imaginar, eu fiz esse exercício rapidamente, acho difícil imaginar que no fim de 2029, se não houver um título mundial na conta dessa parceria, Ferrari e Leclerc vão continuar essa parceria mais adiante. Não que 32 anos seja fim de carreira, né? Hoje não é, nem na Fórmula 1, nem em esporte nenhum. Você pode continuar por muito mais tempo. Não é necessariamente um fim de carreira, só se assim o piloto quiser. Mas então, se não tiver rolado um título mundial até lá, eu acho que vai ser fim de linha. Mas, enfim, essa é uma projeção meio absurda daqui a muito tempo. O que eu acredito é que esse novo acordo coloca essa parceria Leclerc e Ferrari em modo de urgência, em modo de vencer agora. É preciso vencer agora. O futuro, quando se projeta futuro a partir de agora, não se projeta um futuro lírico mais, que pode ser em 3, em 4, em 5 anos, esperar a próxima geração de carros. Não. Tudo bem, é quase impossível imaginar um título em 2024, mas assim, é uma cobrança no mais tardar para 2026 com os novos carros. Não dá para projetar mais do que isso e não dá para esperar mais do que isso numa parceria piloto-equipe grande que vai para o seu, em 2026, vai para quantos anos? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8ª temporada. Então, eu enxergo um modo de urgência e queria saber se você pensa da mesma maneira e como você vê essa nova fase na qual Leclerc e Ferrari juntos se colocam com um acordo, um novo contrato. Olha, tem muitas coisas aí para a gente comentar. Eu queria começar por uma que você falou que a Ferrari talvez veja hoje o Leclerc como salvador para quebrar esse jejum de títulos que já dura aí desde 2007 com o Kimi Raikkonen. E ele está indo já, vamos de novo, 19, 20, 21, 22, 23. Já foram 5 anos de Leclerc na Ferrari. Está indo para o 6º agora em 2024. Vale lembrar que o Schumacher passa 4 anos ali de jejum e no 5º ele consegue o título em 2000 na Ferrari. E naquele momento questionava-se muito a paciência de Schumacher com a Ferrari, com os erros da equipe, com o projeto da equipe que não vinha tão bem no início da década de 90. E agora parece que a gente chegou nesse modo de fato do Leclerc, em que ele já gastou essa barrinha aí, já gastou essa paciência, já gastou essa maturação, e que agora ele de fato tem que render. Ele e Ferrari precisam render. Sempre fica essa questão de que quando a Ferrari entregar um bom carro para o Leclerc, ele vai brigar por títulos. E ele já mostrou que quando a Ferrari entregou um carro decente, ele conseguiria bater outros pilotos, outras equipes do grid, como foi no começo de 2022, por exemplo. No começo de 2022, a Ferrari entrega um carro muito bom, ele vence ali as corridas, ele consegue as poles, ele consegue encarar o Verstappen de igual em muitas oportunidades.
E depois a Ferrari desandou, o Leclerc também desanda, principalmente ali depois do GP da França. Ele é um piloto rápido, é um piloto talentoso, isso ninguém vai discutir. Talento do Leclerc ninguém vai discutir, ninguém vai diminuir. Porém, ele chegou naquela fase de que dá a sensação de que se não conquistar um título, se pelo menos não brigar por um título, vai ficar aquela sensação de eterna promessa, como falam no futebol. De que brilha em alguns momentos, mas não consegue ser consistente a ponto de lutar por taças, por brigar por títulos, brigar por vitórias todo final de semana. Isso pode ser uma marca que acabe atrapalhando a carreira do Leclerc. Óbvio que ele precisa de um carro, óbvio que a Ferrari não está entregando isso, tem sido nos últimos anos uma bagunça institucional ali dentro em Maranello, tem sido um caos, problemas de carro, de estratégia, de controle até dos pilotos, né? Saber controlar ali os pilotos, gerir essa situação entre dois talentosos pilotos como Leclerc e Sainz. E eu acho importante que o Leclerc de fato consiga provar isso, porque a gente sabe que quando a coisa apertou na Ferrari nos últimos anos, de 2021 para cá, quando tem a parceria com Sainz, quando a coisa de fato apertou na Ferrari, quem correspondeu foi o piloto espanhol. Então, em 2021, o carro ainda estava ali oscilando, o carro não estava legal, o carro não estava do jeito que os pilotos esperavam. Quem termina à frente no campeonato é o Sainz. Esse ano, quem conseguiu quebrar o jejum da Red Bull foi o Sainz, e me arrisco a dizer que se não fosse ali a última corrida desastrosa em Abu Dhabi, talvez ele terminasse à frente do Leclerc no campeonato também. Então, o Leclerc precisa ter essa situação, ter essa questão de tomar a equipe e ser o líder, de ser de fato o primeiro piloto e mostrar que, ok, a Ferrari está apostando em mim a partir de agora e sei lá por quanto mais tempo, e carregar essa equipe e ser de fato o primeiro piloto, ser um líder, ser o piloto vitorioso e talentoso que a gente sabe que ele é. Não adianta ele se escorar nessa de que o carro não entrega, porque é uma situação que a gente também comenta com o Lando Norris também, que é aquela coisa, o carro não entrega, é talentoso, é bom, mas o carro não entrega. Não basta, a gente sabe que os pilotos também fazem muita diferença, e o Schumacher fez muita diferença na Ferrari no começo da jornada dele. Ele tirava muito ali, principalmente de Williams, McLaren nos primeiros anos, quando a Ferrari era claramente inferior. Então, se o Leclerc quer ser esse salvador, se ele quer provar que a aposta da Ferrari é válida, ele tem que subir de nível, subir de patamar para, de fato, provar isso a todos. Essa comparação Leclerc-Sainz é muito interessante, porque cada vez que a gente tem uma temporada em que a Ferrari tem uma situação diferente na ordem de forças, é uma impressão que se aprofunda mais para mim, que é quando o carro é problemático ou razoável, o Sainz consegue medir forças, consegue tornar tudo parelho e até consegue superar o Leclerc. Quando o carro é bom, o Leclerc é muito melhor. Ele tira muito mais. E isso ficou claro nesse fim de ano, né? Porque ao longo da maior parte da temporada 2023, o Sainz foi talvez até melhor que o Leclerc. Ou pelo menos melhor mais vezes. Só que quando a parte final da temporada a Ferrari crava um carro que é o segundo melhor carro claramente do grid, desafiado mais pela McLaren do que pela Mercedes, aí é diferente. E aí o Leclerc é quem salta e quem acaba passando e terminando com mais pontos. Mas isso me chama muito a atenção. E aí e tem um outro ponto, né? Dessa longevidade que você falou de fracasso e tal. Os dois grandes projetos da Ferrari nesse período pós-Schumacher foram Alonso e Vettel. Quer dizer, a Ferrari quis muito o Kimi Raikkonen também, mas Alonso e Vettel chegam para a Ferrari com uma pompa de pilotos multicampeões do mundo e tal. E os dois ficaram 6 anos, né? 6 anos. O Raikkonen não ficou... O Raikkonen, somando as duas passagens, ficou mais, mas assim, a passagem que ele foi trazido como o grande piloto, ela foi uma passagem
bem mais curta. Então, o Massa ficou muito tempo, foi o piloto que ficou mais tempo seguido, mas assim, o acordo do Leclerc, esse novo contrato do Leclerc, garante que ele vai ter mais tempo de casa do que Vettel e Alonso, que, aliás, é algo que ele já vai igualar agora. E garante, de novo, se for levado a cabo, que ele vai ter mais tempo do que qualquer um, vai quase dobrar o período desses caras. Como só tem uma cláusula de saída em 2026, a gente sabe que ele vai pelo menos igualar os 8 anos do Felipe Massa, né? Pelo menos isso ele vai igualar. Então, assim, é um tempo muito extenso como líder de uma equipe como a Ferrari. E se não ganhar, essa sensação de fracasso, não do Leclerc, mas do conjunto Leclerc-Ferrari, vai ser retumbante. E, para mim, vai ser a maior sensação de fracasso da Ferrari, maior do que nas eras Vettel e Alonso, porque é um período muito maior, um tempo muito mais representativo, é uma década entregue a uma ideia que não funcionou. A Ferrari não conseguiu fazer funcionar, não terá conseguido fazer funcionar, o piloto não conseguiu fazer funcionar, enfim. É um tempo muito grande para você ficar com o piloto e a coisa não funcionar. Oi? E vale lembrar que nos projetos, né, de Alonso e Vettel, o Alonso tirava muito daquele carro, especialmente em 2012, ele tirou além ali daquele carro, lutou pelo título em 2 ocasiões. Vettel também lutou pelo título, apesar de alguns errinhos ali em 2018, principalmente. Então eles pelo menos conseguiram bater de frente com as respectivas forças do seu período. No caso, Red Bull contra o Alonso e o Vettel contra a Mercedes. E o Leclerc ainda está devendo essa luta pelo título, esse algo a mais. Cenas dos próximos capítulos. Mas acho que é isso, né, Cuenca? A gente pode deixar o futuro ao futuro, porque acompanharemos qualquer desdobramento do caso Leclerc-Ferrari ou até do caso Andretti, claro, como qualquer outro caso envolvendo Fórmula 1 e o esporte a motor de maneira geral. Então, eu agradeço ao Cuenca, agradeço ao Prado, o bonde dos Pedros vai ficando por aqui. Peço de novo que você curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, engaje. Seu engajamento é muito importante. Nos vemos na próxima, pessoal. Até mais. Com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo.